Bom, vou voltar sobre a média móvel. Então, eu vou dar um chute, que se você não entendeu a média móvel é porque você não entendeu a ideia de média. Vai ser o meu chute vai ser esse. Então eu vou começar por aí. Quer dizer, eu vou começar assim. Quer dizer, você tem aqui uma função definida no intervalo AB, botei positiva assim, né? F. E aí você pensa assim, qual é o valor médio dessa F? Então o valor médio dessa F é um cara aqui, M. E a ideia é que M, B menos A, é igual a integral de A até B de F. Está todo mundo de acordo, presente nisso? Mas, claro, isso é uma média aritmética. Aritmética equânime, vamos dizer assim. Você está imaginando que todos os pontos aqui têm o mesmo peso. Se você disser, mas não, eu acho, eu quero que os pontos aqui do meio tenham um peso maior, os das pontas têm um peso menor, de repente eu posso botar uma distribuição de probabilidade P, uns pesos P, né? E eles têm, essa função P aqui tem essas propriedades, né? P de x maior ou igual a zero para todo x, e integral de A até B de P igual a 1. Então eu vou pensar assim, né, que cada pontinho aqui vai ter o seu peso e a soma dos pesos é 1. E aí eu vou dizer, não, agora eu vou substituir essa média aqui, em vez de dizer que... Porque no fundo aqui eu estou usando, nesse caso, eu estou usando, né, exemplo P de x igual a 1 sobre B menos A para todo x. Então, na verdade, eu posso dizer que esse caso aqui era um caso particular disso daqui, né? F de x, P de x, dx. É como se, quando eu faço isso daqui, eu divido cada intervalinho por B menos A e isso é o peso do intervalinho. Agora, eu substituo o peso do intervalinho pela integral de P. Tá? P é uma densidade de massa. Tudo bem? Ou agora eu peguei vocês pelo pé? Foi aí que o problema começou. Não, é meio assim, olha só. Nós já discutimos isso, essa coisa aqui já apareceu, não apareceu na última aula, então é uma dívida, né? Então acho que eu peguei certo, porque acho que a única maneira de não entender a média móvel é não ter entendido isso. Porque é mais ou menos assim, olha, eu vou pegar aqui o intervalo AB, eu já sei que eu não posso atribuir um peso
a cada ponto, né, uma probabilidade a cada ponto, porque senão a soma dos pesos vai dar maior do que 1, vai dar infinito. Quer dizer, um peso positivo, né? O peso do ponto. Então o peso vai ser do intervalo. É como se eu dissesse assim, pensa massa. Né? Quando eu faço a média sem esse P aqui, eu estou pensando que eu estou medindo os intervalos pelo comprimento. Mas suponha que isso aqui seja um fio de alguma coisa, algum material que não é homogêneo. Então eu quero, vamos dizer, atribuir o peso aqui pela massa. Está até mais próximo da ideia de peso. Né? Quanto que ele vai pesar na história aqui tem a ver com a massa dele. E a massa é a densidade de massa vezes o comprimento, a densidade linear de massa vezes o comprimento. Então, seria razoável pensar assim, ó, eu parto isso aqui em pedacinhos, né, e vou atribuir a cada pedacinho aqui, aí menos 1, aí esse pedacinho aqui, eu vou dizer, eu vou pegar um ponto xi aqui, e vou dizer, ó, eu vou pegar o P de xi, porque o peso aqui, a densidade de massa varia, então vou pegar aqui 1 e vou multiplicar por aí menos 1. Então, poderia pensar assim, ó, digamos que eu não sei nada de limite derivada, nada. Então eu digo, bom, eu vou fazer o seguinte, ó, esse negócio aqui não é homogêneo, então eu parto em pedacinhos, cada pedacinho tem um peso diferente. Que vai ser, vamos dizer, é como se eu dissesse, ó, aqui tem uma densidade de massa, então o peso aqui vai ser esse. Eu nem preciso do xi, né? Eu boto um pi, eu digo que cada intervalinho desse vai ter um peso diferente. É como se eu dissesse, eu não imagino assim, uma densidade de massa variando continuamente, mas eu penso que eu divido em pedacinhos e cada pedacinho tem uma densidade de massa diferente. Então essa densidade de massa, mas vamos tirar a densidade de massa da história e pensar que eu vou fazer uma média dos valores aqui. Eu tenho aqui a F. Então a minha F está aqui. Eu penso assim, ó. Então aqui F tem um valor, Fi. Não vou ficar mais com essa frescura que a F varia naquele intervalinho ela tem um valor, Fi. E aqui vai ter um peso que vai ser um Pi vezes o tamanho do intervalo. Tá? De maneira que eu possa dizer assim, não, eu tenho um peso, que é um número, mas que se o intervalo for maior, isso conta. Se o intervalo for menor, isso conta. Então, eu faço, né, eu suponho aqui que somatório de PI AI menos 1 é igual a 1, B é igual a N, A é igual a 0. Então, estou dando, como se eu dissesse assim, eu parto em pedacinhos e chuto as densidades de massa, os pesos aqui para cada pedacinho, que vai ser alguma coisa que eu vou multiplicar pelo comprimento do pedacinho. E aí eu faço somatória. A média agora é cada FI multiplicado por esse cara daqui, né? Isso aqui é uma média ponderada. Em vez de dizer que cada
pedacinho desse tem o mesmo peso na minha média, ele vai ter um peso diferente que esse daqui. Se eu pensar né, que esse PI aqui é um P de XI, esse FI é um F de XI, onde XI é um cara aqui dentro, né? Isso daqui seria somatório de I igual a 1 até N de F de XI, P de XI, AI menos AI menos 1. AI menos AI menos 1, que é uma soma de Riemann, né? Para essa integral aqui. Tá? Eu estou fazendo a partição, estou fazendo a função f de x, p de x, estou fazendo aqui. Só que nessa história aqui, é como se o p de x fizesse parte do dx, entendeu? Ele está me dizendo que eu não vou medir o pedacinho infinitesimal assim como dx, mas como p de x dx. Como quando você faz uma mudança de variável na integral, né, você bota um coeficiente de esticamento ali. Aqui é um coeficiente de uma densidade. Então, isso permite a gente, né, introduzir a ideia de densidade e probabilidade, quer dizer, de você dizer, olha, eu tenho os meus valores estão aqui, vamos dizer, eu sorteio caras nesse intervalo, para cada cara que eu sorteio tem um valor, f de x, e eu quero tirar a média dos valores de f. Só que esses pontos no intervalo, ou pelo menos os subintervalos, não tem todo, o peso não é dado pelo comprimento. Então eu introduzo uma densidade de probabilidade que vai me dizer qual é a probabilidade de cada intervalinho. Tá legal? Vocês vão fazer probabilidade 1, probabilidade 2 e processos estocásticos. Ninguém vai explicar isso para vocês. Quem tem que explicar isso para vocês sou eu. Quer dizer, pode ser que dê uma sorte, mas normalmente o professor vai dizer, como vocês viram esse cálculo, eu vou definir assim e pronto. Quer dizer, aprenderam integral. Porque integral é muito isso. Quer dizer, quando você quando você usa a ideia de densidade de massa, densidade de carga, densidade de qualquer coisa, aquilo é feito para integrar. E aquilo modifica... Entendeu? Quando você faz a densidade de carga, a densidade de massa, significa que o que está te interessando no espaço não é o volume, é a carga, é a massa. E ela é medida, que você pega cada pedacinho de volume e você mede ele integrando a densidade de massa, a densidade de carga ali. Então, mesma coisa aqui, ó, cada pedacinho, a probabilidade dele, o peso dele nessa média, não é proporcional ao comprimento. Tem a ver com comprimento, mas, na verdade, é uma outra coisa. Quer dizer, o mesmo comprimento aqui e aqui vai ter pesos diferentes na média. É como se, vamos dizer, se você jogar um dardo assim, né, supondo que você seja razoavelmente treinado, você mira no centro, não é que a probabilidade de você acertar aqui seja maior do que a de você acertar aqui fora. Mas se você pegar essa bolotinha aqui no centro e essa bolotinha aqui, é mais provável você acertar nessa do que nessa. Então, a igual área, a probabilidade está mais concentrada no centro. Quer dizer, você espera uma coisa assim. Então, é muito típico, essa cara aqui é muito típica, né? De você ter uma densidade de probabilidade concentrada
em algum lugar e que vai decrescendo para longe. Isso o professor de probabilidade vai discutir, distribuição normal, coisas assim. Tá? Mas então, a ideia... Então, média é isso. Quer dizer, você tem que entender a questão da média. Né? Esse intervalo não precisa ser limitado, pode ser a reta toda. Tá? Você olha assim, mira lá. Vamos dizer, seria como você pensar aqui no alvo. Você pode até pensar assim, ó, que você... vamos dizer, tem aqui R é a distância ao centro. É até razoável que você pense assim que tá, a probabilidade de você acertar a uma distância R do centro fique mais ou menos, vamos dizer, até, vamos dizer, pode, na verdade, ser o contrário, né? Ela pode até aumentar um pouco aqui. E depois decair. Tá? É mais provável você acertar a uma distância R aqui do que acertar aqui. Mas aqui tem essa área enorme. Então, na verdade, né, esse negócio aqui, quando você for pegar uma regiãozinha, vamos dizer, esse P de R aqui, ele vai ter que ser multiplicado pela área da região para você dizer qual é a probabilidade de você acertar nessa região. Então, se você tiver... É claro que aqui você tem probabilidade menor de acertar no centro, ela deve ir aumentando um pouco e depois ela cai, né? Porque para você acertar lá no infinito, precisa ser muito ruim. Mas, então, se você medir a probabilidade, aqui vai dar alguma coisa associada assim. Quer dizer, esse P de R, ele está associado também ao fato de que para um R maior, você tem uma área maior associada a ele. Mas mesmo com uma coisa assim, mesmo que ela cresça mais um pouco assim, se você pegar uma areazinha aqui, ó, esse cara daqui concentra toda essa probabilidade. Enquanto que essa mesma área aqui é uma fração dessa probabilidade aqui. Então vai cair. Mas, de qualquer maneira, a ideia é ter claro que você, quando você pensa em termos de probabilidade ou de média, você pode estar olhando espacialmente, mas a probabilidade ou o peso que você está dando a alguma coisa não deve ser necessariamente, geralmente não vai ser, dado simplesmente pela área, pelo volume, pelo comprimento da região que você está olhando. Tá? Quer dizer, mesma coisa, vamos dizer, quando você dá, sei lá, dá as notas de uma prova, aí a expectativa é que concentre mais numa certa média e caia lá para o... Sempre as pessoas olham, vamos dizer, você tem uma curva meio assim, onde é que está essa corcova aqui? Se ela estiver lá para trás, todo mundo foi muito mal. Mas... Então, a ideia de média... Aqui eu estou falando de média pelo seguinte, é porque quando a gente tira uma média, a gente escolhe os pesos. Em estatística, a ideia é que você não escolhe, existe, vamos dizer, meio que assim, vamos dizer, o axioma, a crença é que existe
uma distribuição de probabilidade, que o estatístico tenta adivinhar, tenta calcular, tenta obter de alguma maneira. Então aí é o valor esperado, porque, entendeu? A média pelas probabilidades é o que você chama de valor esperado, porque é razoável. Se você acredita naquela distribuição de probabilidade, você acredita naquele valor esperado. Então a média, o nome técnico em estatística e probabilidade é valor esperado. Mas aqui eu vou chamar de média mesmo. Então você tem que pegar, vamos dizer, média da função f. Então você tem uma f definida num intervalo a valores em R. Você quer fazer a média dos valores dessa. Você tem que dar um peso P. Então você tem que dar uma P do mesmo intervalo não está proibido que essa função assuma valor zero, tá? Você pode dizer, não, aqui a probabilidade é zero. Não tem. Tá? Tudo bem. Ou o peso vai ser zero. Só não tem peso negativo. E aí você tem que ter a integral sobre I de P de x dx igual a 1. Porque moralmente, P de x não é o peso do ponto x. O P de x vamos dizer, você tem assim o intervalo I, tem a função P, e aí quando você faz isso aqui, né, alfa beta, significa que a integral de alfa até beta de P de x dx é o peso do intervalo alfa beta. Quanto que esse intervalo vai pesar na média. Tá? Claro que você podia suprimir isso daqui, que aqui, vamos dizer, aí você vai fazer a média, né, vai ser igual a integral sobre I de f de x, p de x dx. Ou, se você cortar isso daqui, você diz que a média vai ser a integral sobre I de f de x, p de x dx, já que você não disse que a soma dos pesos é 1, você divide pela soma dos pesos. 1 sobre a integral sobre I de P de x dx. Que é o que a gente faz geralmente na média ponderada, né? A gente dá pesos que não somam 1, mas no fim a gente divide tudo pela soma dos pesos. Então é como se na verdade você dissesse, na verdade cada peso é aquele peso dividido pela soma dos pesos. Tá claro isso aqui? Que tanto faz você dar uma função P que a integral é 1, ou dar uma função P positiva qualquer, só que aí na hora que você tira a média, você multiplica pelos pesos e depois divide pela soma dos pesos. E em estatística e probabilidade, sempre isso aqui não é o que se faz. Você já supõe, eu tenho a distribuição de probabilidade, a soma é 1. Tá legal? Isso aqui é mega importante. Se alguém quiser esmiuçar mais, perguntar mais. E, vamos dizer, por que esse P pode ser zero? Né? Imagina, você pode ter uma situação que você diz, não,
Tudo bem, eu vou tirar a média, mas esses caras aqui... Esse aqui eu nem quero. Nem entro. Tá? Como se você dissesse assim, bom, ó, o meu alvo está lá na parede e fora dessa parede não tem nada, a probabilidade é zero. Mas pode acontecer eu jogar, bater na parede ali, resvalar e ir para dentro. Então, probabilidade zero fora da parede, seria uma coisa assim. Tá legal? Vê aí se eu posso seguir, porque não dá para viver sem isso. Tá? Integral é para isso. Não, por isso que eu estou dizendo, quando eu chamo de peso, eu estou escolhendo. Eu estou decidindo o peso que eu quero dar. Tá legal? Quando eu disse que a nota final do curso ia ter 4 provas, e a primeira ia ter peso 3, a segunda peso 3, a terceira peso 4 e a quarta peso 5, foi uma decisão arbitrária que eu tomei. Até justificado, eu disse, não, é proporcional ao número de semanas. Tudo bem, mas em outros cursos, os professores, até para impedir os alunos de darem aquela estudada radical para a primeira prova que tem menos matéria e depois descansar, os caras aumentam o peso. Eu conheci uma menina que fez matemática e se formou sem saber nada do que aconteceu, acho que do século XVII para cá. Ela me explicou, ela tinha uma técnica. Na época, você tinha uma distribuição diferente, então ela jogava para tirar 7 na primeira prova. Porque se ela tirasse 7 na primeira prova, depois a prova final ela só tinha que tirar 3. Então, na primeira prova, ela fazia os negócios. Então, por exemplo, para evitar uma coisa assim, você pode dizer, não, mas a primeira prova vai ter um peso menor, porque você tem que chegar no final do curso sabendo alguma coisa. Mas é uma escolha. Quando você pensa em termos de probabilidade, é uma crença. Tá? Ou simplesmente uma... Às vezes você simplesmente diz, não, eu não sei qual é a distribuição de probabilidade. Não sei. Mas eu vou botar aqui para poder falar de valor esperado. Falar de variância, falar... Tá? Quer dizer, eu preciso, para raciocinar estatisticamente, eu preciso introduzir uma densidade de probabilidade. Mesma coisa, quando eu vou formular as equações de Maxwell, do eletromagnetismo, eu boto lá uma densidade de carga. Eu sei lá o que é essa densidade de carga, quanto que ela é realmente, não importa, mas com isso eu consigo formular os conceitos e formular as equações de Maxwell. Então, uma ideia abstrata, mas que vai permitir você falar em média. Como é que você vai falar em média ponderada se você não tem peso? Então, depois eu posso decidir em cada instância qual é a ponderação que eu vou colocar, ou qual é a ponderação que a realidade me impõe. Mas para fazer a teoria eu só preciso introduzir a função peso, definir o que é a média e ir em frente. Sim, justamente, foi o que eu até tinha falado antes. Se fosse média aritmética, quer dizer, a gente nem usa esse termo aqui, mas né, seria a distribuição uniforme. Seria você dizer, ó, todos os intervalos têm peso proporcional ao comprimento, então 1 sobre B menos A.
Então, o 1 sobre B menos A é a coisa mais natural. Mas quando você começa a pensar, você diz, não, espera aí, nem sempre eu posso fazer 1 sobre B menos A. Como quando você introduz o natural é média aritmética sem ponderação. Quando você introduz ponderação, você diz, não, porque a média aritmética não dá conta das situações que eu quero tratar. Então, no caso de uma função, você bota isso aqui. Eu já chamei a atenção disso, mas vou falar de novo. Como a quantidade de pontos que você tem no intervalo é não enumerável, né, não está em bijeção com os naturais, tem infinitos pontos, mas não é enumerável. Então, não há a menor chance de eu querer atribuir uma probabilidade maior que zero para cada ponto do intervalo. Porque se eu atribuir uma probabilidade maior que zero para cada ponto do intervalo, eu faço a soma da infinito. Não vai dar 1, não tem como dar 1. Tá? Talvez seja importante relembrar isso. Quer dizer, imagina que você tem aqui os pontos no intervalo e para cada x eu vou atribuir P de x igual a probabilidade de x. E se eu quiser, pega aqui o intervalo AB mesmo, né? P de x maior que zero para todo x pertencente a AB, olha aqui por que não vou nem colocar isso agora. Vamos ver o conjunto do x. Eu sei que a soma das probabilidades, o somatório dos P de x, tem que ser igual a 1. Eu nem sei como é que eu somo isso aí. Mas, paciência. O que acontece? Pega para cada n... Aqui os naturais não tem o zero. Pega o conjunto AN igual ao conjunto do x. Tá, acho que P de x é maior que 1 sobre n. Vou botar maior ou igual, generosamente. Tá? Então, temos que ter probabilidade maior ou igual a 1, que pode ter um elemento. Probabilidade maior ou igual a meio, probabilidade maior ou igual a 1/3. Tá? Primeira coisa que é claro, né? O número de elementos de AN, pensa só, eu não posso ter, se todos têm probabilidade maior ou igual que 1 sobre n, o mínimo é que todos tenham probabilidade igual a 1 sobre n. Se todos têm probabilidade igual a 1 sobre n, quando eu somar as probabilidades deles, não pode passar de 1, então eu não posso ter mais do que n. Tá? Quer dizer, cada AN aqui tem que ter, no máximo, n elementos. Claro? E se alguém... E o conjunto do x, tá, que P de x é maior que zero, se o cara tem probabilidade maior que zero, ele é maior ou igual que algum 1 sobre n. Então, esses caras aqui estão... Cada um deles está em algum AN. Então, esse daqui é igual à união dos ANs. Se o cara tem probabilidade 0,3, ele está no A4.
Está na 5, na 6, está em todos, a partir daí, mas está na 4, por exemplo. Se a probabilidade dele é maior que, sei lá, se a probabilidade dele é 0,11, ele está no A10. É só botar por 7 minutos na fervendo. Ué, se eu digo assim, olha, pega todos os números positivos. Me diz um número positivo. Está literalmente escrito. Entre... Não, mas me diz um número positivo pequeno, entre 0 e 1. Um quinto, por exemplo. Um quinto é maior ou igual que um sexto, tá certo? Então, se você pegar todos os caras que têm probabilidade igual a um quinto, eles estão no meu A6 aí. Estão no A5 também, no caso, pela definição do A5. Porque o A5 são os caras que têm probabilidade maior ou igual que um quinto. Então, é muito claro aqui que, como a soma das probabilidades é igual a 1, cada um desses caras não pode ter infinitos elementos. Na verdade, aqui é claro, né? Isso daqui. Quer dizer, os caras que têm probabilidade maior ou igual que um quinto são no máximo 5. Não posso ter 6 caras com probabilidade de um quinto. E, ao mesmo tempo, todos os caras que têm probabilidade positiva vão estar em algum desses caras aqui. Então, o conjunto de todos os caras que têm probabilidade positiva está na união desses caras. E esses caras são uma união de... Né, esses caras aqui são menos... você tem aqui, ó, o A1 pode ter um cara. Se ele tiver 1, ninguém mais tem nada. Porque se tiver um cara com probabilidade 1, os outros todos têm probabilidade 0. Mas, deixa aqui. O A2, também. Se ele tiver 2, ninguém tem mais nada. O A3, aqui assim. Então, dando uma enorme folga, você conta todos esses caras com probabilidade maior que 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc, etc, etc. É enumerável. Então, se você tem caras com pontos com probabilidade positiva, sabendo que a probabilidade tem que somar, a probabilidade de todo mundo tem que somar 1, então os caras com probabilidade positiva são um conjunto, na melhor das hipóteses, enumerável. Ora, mas o intervalo AB não é enumerável. Se você pegar os caras, o conjunto enumerável ali é infinito e tal, mas é de medida nula, não sobra um montão aqui no intervalo AB. Então, esse sonho, né, se você tiver um conjunto infinito, de atribuir uma probabilidade a cada ponto do conjunto, é um sonho impossível. Seria mais ou menos como você pensar assim, pensa a matéria feita de partículas infinitamente pequenas. Claro que o modelo molecular, o número de partículas é finito e cada molécula tem uma massa atômica lá, vamos dizer assim. Mas se você fizer o modelo matemático que a gente faz, que tem infinitos pontos, nenhum deles pode ter massa, quer dizer, você até pode ter massa concentrada em um ponto, mas a ideia é que nenhum ponto concentra massa. Para ter massa, você tem que juntar e ter um pedaço do espaço com uma infinidade não enumerável de pontos.
na verdade. Então é por isso que a gente substitui a ideia de probabilidade do ponto pela probabilidade do conjunto. Então, o que você vai... O ponto intervém aí pela densidade de probabilidade. Quer dizer, vamos dizer, é como você dizer assim, ó, a partícula não tem massa, mas tem uma densidade de massa ali. Que é pegar a massa de um volumezinho perto dela, dividir pelo volume e passar o limite quando o volume tende a zero. Tá? A gente está lidando com essas coisas. A gente somos matemáticos aplicados, significa que estudamos muito, e engenheiros matemáticos. Então, mas esses conceitos são conceitos básicos para... Né? Não dá para você entender densidade de massa, densidade de carga, sem pensar nisso. E densidade de probabilidade também. E aí, André, qual é seu veredito? Que saudade do colégio, que eu entendia tudo. É porque no colégio você lida com a matemática que vai até o século XVII. E aqui a gente pega do século XVII para frente. Mas aqui chegamos no pé do século XX, né? Coisa da não enumerável, da medida nula e tal. Estamos 100 anos atrasados. Mas já ganhamos bastante tempo aí. E sabe, né, que vai ter um dia, eu gosto da expressão se Deus quiser, embora seja para mim uma coisa mais metafórica, mas não é se a gente não detonar o meio ambiente, se os novos vírus e bactérias não acabarem conosco e tudo, vai ter um dia que isso aqui vai ser ensinado para as crianças do primeiro segmento do ensino fundamental. Como numeração de posição, que é uma das maiores conquistas matemáticas da humanidade, que levou tanto tempo e que, em algum momento, só os maiores sábios conseguiam entender. É ensinada. Bom, dá para partir para a média móvel agora? Porque a média móvel é isso, quer dizer, você vai fazer isso aqui. É até um exemplo abstrato, mas um exemplo. Quer dizer, o que é... Então, o que é a ideia... A ideia é que você vai ter, vamos dizer, vamos pensar assim, uma função f de R em R para não complicar a nossa vida. E vamos pensar assim, a gente vai pegar aqui em R e vai botar uma distribuição de probabilidades. Que pode ser uma coisa assim, uma função φ, uma densidade de probabilidade. Que seria uma φ de R em zero infinito, quer dizer, positiva, com integral de menos infinito a mais infinito de φ de x dx igual a 1. Significa que eu estou atribuindo um peso a cada... Não, uma densidade de probabilidade a cada ponto, e aí eu uso isso para dizer qual é a probabilidade de cada intervalo. E se eu quiser fazer a média da f, a média da f é igual a integral de menos infinito a infinito de f de x
φ de x dx. Não, me mostra a panela agora. Vou ver se isso aí tá certo. É a média ponderada por essa φ, né? Não é a média móvel ainda. É só a média que eu acabei de definir. Você bota pra ferver. Tá? Eu botei... Sabe como fazer isso? Φ é o peso. Φ é uma função que a cada x dá um φ aqui. Aí eu uso isso como ponderação para fazer a média da F. É só pegar um isqueiro, ligar o gás e fazer o troço assim, não. Eu posso botar a minha F aqui também. Minha F está aqui assim. Aí tem que ligar o gás. A F pode ter valores negativos também, não tem problema nenhum. Já ouviu falar em banco? Então você vai me dar o valor médio da F. Digamos que a minha φ tipicamente, né, ela tem aqui o centro em zero, uma coisa assim. Né? Geralmente, vamos dizer, numa situação assim, eu posso pensar... Então eu posso pensar o seguinte, ó, que essa φ é uma... É uma distribuição de pesos que, tipicamente, né, está concentrada aqui no zero. Zero tem mais peso, e o peso vai caindo para lá. Não está escrito isso aqui. Tá? Mas eu posso pensar, a ideia de média móvel, eu posso fazer assim. Ó. Pensa só, eu pego aqui agora... Vou fazer ali mesmo o desenho. Eu pego aqui um certo x, eu digo assim, olha, eu vou trazer a minha φ para cá. Ficou meio mal feita. É porque é o seguinte, olha só, você está aí, nós estamos na pandemia, aí tem o problema de notificação de casos de Covid no fim de semana e tal, de maneira que você diz que você não acredita muito no número de casos por dia, porque tem uma coisa aqui. Então você diz assim, não, espera aí, em vez de fazer isso, eu vou fazer uma média semanal. E eu substituo o valor de cada dia pela média semanal. Isso meio que uniformiza, né? É só para a informação ficar mais compreensível. Senão parece que, de repente, teve um dia que teve uma queda do número de casos, aí no dia seguinte explode, aumenta... É ruim, assim, do ponto de vista da divulgação. E a gente faz a média móvel pegando, vamos dizer, cada dia, você pega aquele dia e os 6 anteriores e tira a média. E aí, quando passa o dia, você vai andando com aquilo. Então, a média aritmética e que pega do dia para trás. Tá? Mas você pega do dia para trás porque eu quero divulgar a média móvel de hoje. Seria mais razoável se você já tem os números. Né? Você está fazendo um trabalho agora estudando o que aconteceu no ano passado. Então você tem os números. Você não precisa mais divulgar hoje a média de hoje. Então você diz, não, eu vou pegar o dia de hoje, os 3 anteriores e os 3 seguintes. E essa vai ser a minha média móvel. Então aqui, é meio que eu estou dizendo o seguinte, ó, aqui eu tenho uma distribuição de pesos que está concentrada aqui. Então esse cara é privilegiado, mas eu estou jogando um pouco do peso para os outros pontos. Aí, quando eu estou nesse momento X aqui, eu digo, não, peraí, eu vou pegar essa densidade aqui, essa distribuição de peso e trazer para cá. E aí eu vou substituir o valor de X por essa
média aqui. Toda vez que você substitui o valor de x por uma média, você atenua, né? Você suaviza. Né? Pode ser uma média aritmética. Vamos fazer o caso bem simplesinho. Imagina assim, que você tem aqui, né, a sua função, ela de vez em quando tem uns saltos aqui. Uma coisa assim. Você, não, peraí, essa função descontínua, não gosto. Né? Então você pode dizer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse intervalinho aqui e vou tirar a média usando, concentrando, vou fazer a média assim, só nesse cara daqui. Tá? Esse aqui é alfa, beta, eu vou na verdade, botar aqui separado. Está aqui o zero, aí eu pego assim, menos epsilon, e dou esse valor aqui, 1 sobre 2 epsilon. Então isso aqui é uma distribuição de pesos para esse intervalo. Tá? Quer dizer, se eu pegar uma função aqui de ser, eu vou tirar a média desses valores, está aqui assim. Aí o que eu faço? Eu pego cada ponto x e trago essa coisa aqui e boto aqui. Aqui é x menos epsilon, x mais epsilon. E substituo meu f de x, ele vira a integral de x menos epsilon a x mais epsilon, de 1 sobre 2 epsilon, de f de y, dy. Eu estou multiplicando essa f nesse intervalo por esse 1 sobre 2 epsilon integrando de x menos epsilon a x mais epsilon. E aí eu vou andando com isso. Isso aqui vai ser o f epsilon de x. Eu vou andando. Repara que quando eu chego, enquanto eu estou para cá, ó, se a função é constante aqui, vai dando exatamente a mesma coisa. Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, eu começo a beliscar o lado de cá. Só que esses valores aqui, em vez de pular abruptamente, eles começam a entrar devagarinho. Então aqui a minha função começa a fazer uma coisa assim, ó, a subir. Quando eu chego aqui, ó, nesse cara aqui que tem menos epsilon, tem esse tamanho epsilon para cá aqui, eu passei tudo para o lado de cá. E agora eu começo a fazer a média desses valores aqui, que são todos iguais, então eu fico aqui assim. Só que aqui não vai durar muito, porque eu tenho aqui de novo epsilon. Então aqui a minha função vem assim, ó, ela vem até aqui, aí anda assim. Aí quando eu estou com esses caras aqui, quando cheguei aqui, ó, eu estou já começando a beliscar do lado de cá. Então, quando eu passo desse ponto daqui, eu começo a jogar com esse e a descer. E eu vou descer até aqui. Ué, faz a conta, ué. A integral. Vamos fazer o seguinte, a minha função é f de x igual a 0 se x menor que 0 e 1 se x maior. Bom, o valor em 0 não importa. Tá? Então eu faço f epsilon de x igual a integral
de x menos epsilon a x mais epsilon, de f de y sobre 2 epsilon, E é só o colágeno. dy. Então, imagina que vamos pegar aqui, vamos fazer assim, em vez de epsilon, né? Bom, deixa aqui epsilon mesmo. Então, vamos ver, aqui está o zero. Então, digamos, aqui está o menos epsilon, aqui o epsilon. Então, imagina que eu estou aqui. Então, estou nesse ponto aqui. Então, eu vou pegar os pontos. Está meio grande, né? Vou fazer a conta aqui. Pera. Eu conheço uma melhor, que é o macarrão fininho mesmo. Tá? Tá aqui o zero. Então, aqui é 1. Para cá é 0. Aí está aqui menos epsilon. Epsilon. Então, quando eu estou aqui, ó, x aqui, eu vou fazer a média aqui. Então, a integral de x menos epsilon até x mais... Vou chamar esse cara de x1. x1 menos epsilon, x1 mais epsilon, de f de x dx, aqui é sobre 2 epsilon. Só que aqui todo mundo tem zero. Então, isso aqui é igual à integral de menos epsilon, x menos epsilon, a x mais epsilon, de 0 dx, que é igual a zero. É o valor da função aqui. Enquanto eu não chegar aqui, ó, quando eu chego aqui, esse cara aqui vai ser o meu x2. É o menos epsilon. É o último, né? Porque aí eu vou daqui até aqui. Então, também, integral de x2 menos epsilon a x2 mais epsilon de f de x sobre 2 epsilon dx é igual a zero. Agora, se eu pegar um x3 aqui, x3 igual a menos epsilon mais a. Tem um azinho aqui, né? Então, aqui, ó, eu vou pegar... Deixa eu fazer aqui. A função zero aqui é 1. Então, aqui eu estou com menos epsilon mais a. Então, aqui, ó, esse é o meu x3. Eu somo o epsilon aqui, eu tenho a aqui. E aqui eu tenho menos 2 epsilon mais a. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a integral de x3 menos epsilon a x3 mais epsilon. Esse aqui é o x3 mais epsilon. E esse daqui é o x3 menos epsilon. Aqui. De 1 sobre 2 epsilon, f de x dx. Na verdade, isso aqui é a integral de x3 menos epsilon até 0. Quer dizer, vou botar aqui de menos 2 epsilon mais a até 0, de 1 sobre 2 epsilon, 0 dx, mais a integral de 0 até a, de 1 sobre 2 epsilon, 1 dx. Tá certo? Porque até aqui, ó, esse cara, eu estou integrando aqui, ó. Esse é o meu x3. Então, quando eu integro daqui até aqui, eu estou integrando 0. Então, aqui, nada. Daqui até aqui, eu estou integrando 1. Então, isso aqui vai me dar a sobre 2 epsilon.
Quando eu chegar aqui, ó, aqui no meio, no zero, eu tenho epsilon para cá e epsilon para cá. Metade eu estou dando zero e a outra metade está aqui. Eu vou chegar aqui, bem no meio. E quando eu vier, quando eu começar a passar para cá, esse cara começa a pesar mais, até eu chegar no epsilon aqui, que aí o menos epsilon cai aqui, né? Epsilon menos epsilon cai em zero, epsilon mais epsilon cai em 2. Então aqui eu vou fazer, quer dizer, quando eu vier com o resultado da minha integral, ele vai dando zero. Vou botar ele em vermelho. Ele vai dando zero aqui. Quando chega aqui, ele começa a aumentar. E ele é proporcional a esse A aqui, ó. Tá? E esse A aqui vai de zero, somar zero, até somar 2 epsilon, que está aqui. Quando eu somo 2 epsilon, está em 1 aqui. Então aqui, ó, vai chegar em 1. E eu vou subir em linha reta aqui. E aqui eu vou passar a fazer isso. Essa é a ideia da média móvel, tá certo? Você pegou no domingo, aí você pegou da segunda-feira passada até o domingo, está com o valor. Quando você passa para a próxima segunda, você pega da terça até a segunda. Então você jogou fora a segunda de lá, botou a segunda de cá. Mas cada uma com peso 1/7. Então você perdeu 1/7 da segunda passada e ganhou 1/7 dessa segunda agora. Então, se de domingo para segunda tiver um salto enorme, em relação ao razoável, ele só vai dar um pouquinho. Então, a subida, em vez de ser abrupta, ela vai... Se o domingo for atípico, na verdade, ele dá um... Em vez de dar um pico, ele distribui esse pico pelos dias próximos. Aqui a gente não tem esse atípico, quer dizer, não adianta um cara, um ponto ter um valor só. Tá? Então, quando você faz a média móvel, é isso, você usa a sua distribuição de probabilidade para ir substituindo o valor em cada ponto pela média dos próximos. Se eles estão todos iguaizinhos a esse, a média não muda. Quando começa a entrar um salto, ó, a média começa a subir, mas ela sobe continuamente para chegar até o novo valor aqui. Em vez de você ter um... Eu usei essa metáfora na aula passada. Em vez de você ter aqui uma falha geológica, bom, afundou, você tem um barranquinho. Tá legal? Agora, o próximo... Tá? Eu acho que essa ideia tem que... Não é possível que vocês estão ouvindo falar de média... Vocês fazem matemática e estão ouvindo falar de média móvel há 1 ano e não entenderam? Pô, se vocês não entenderam, então ninguém entendeu porra nenhuma, né, dessa média móvel esse tempo todo. Então, a ideia da média móvel é você atenuar os saltos. Né, que você substitui o valor num ponto pela média dos valores próximos. Então, qualquer mudança brusca, ela é absorvida pela média. É o princípio também, que ninguém é que faz a toalha, mas todo sistema de seguro é assim, né? Quer dizer, todo mundo paga,
mas nem todo mundo usufrui. Tem um colega que disse, pô, eu estou pagando uma grana, ele tinha feito um negócio lá, um plano no Hospital Silvestre, uma coisa assim, tô pagando uma grana, aí é o perigo, porque começa a torcer contra mim, começa a querer usar. Mas a ideia é você faz o seguro para não usar. E quando alguém tem que usar, aquele custo enorme é absorvido por todos, é uma média. Então a mesma coisa aqui, quer dizer, quando tiver um salto, uma discrepância, ela é distribuída pelos pontos próximos. Agora, a questão é a seguinte, olha, quanto maior esse epsilon, né, quer dizer, imagina que você tem uma função, em vez de ser essa assim, você tem uma função como você tem uma função assim. E aí você vai fazer a média móvel assim, pegando aqui, né? Pega aqui x menos epsilon, x mais epsilon. Esse epsilon tem uma importância aqui, né? Porque quanto maior o epsilon, né? Se você pegar o epsilon, digamos que seu intervalo tenha só um tamanho assim, se você pegar o epsilon do tamanho do intervalo todo maior, você divide tudo por todo mundo, você fica sempre na média. Então você começa a ficar muito longe do que está acontecendo. Quanto menor o epsilon, mais próximo você vai estar do valor real. Então tem um jogo aí, que é esse. Agora tem um artifício matemático que é o seguinte, quando você faz isso, esse negócio é assim, né? Pum! Em vez de dar um salto assim, tem uma quebra aqui. Não tem derivada nesse ponto, nem nesse aqui. Mas a gente pode dizer o seguinte, olha, em vez de fazer uma coisa assim, a gente pode considerar esses pontos aqui, entre x menos epsilon e x mais epsilon, só que fazendo uma média assim, né? De maneira que esses caras aqui têm um peso muito pequeno e esse peso vai aumentando quando você chega aqui. Você até pode dizer, ó, agora a minha função pode até estar definida mais para cá, é zero. Pra cá. Isso vai ter um efeito aqui que é o seguinte, quando você fizer isso nessa situação aqui, você vai fazer uma coisa assim, ó. Aqui, você vai dar uma arredondada nesses bordos aqui. Essa é a função desse negócio. Repare que do ponto de vista conceitual, não tem problema nenhum. Eu simplesmente disse, olha, em vez de fazer uma média aritmética dos pontos próximos a x, eu vou fazer uma média ponderada com uma ponderação menor para os caras que estão mais longe de x. Até é razoável. Claro? E aí, eu tenho aqui agora uma φ epsilon. A φ epsilon vai ser essa φ aqui, só que eu vou botar no zero, né? Está aqui o zero. E eu vou fazer uma φ epsilon assim. Será que o meu PC pode me aquecer? Quer dizer, a φ epsilon vai ser de R em zero infinito. Φ epsilon a integral de menos infinito a infinito
de φ de x dx igual a 1. E eu vou supor que φ de x é igual a zero se módulo de x maior que epsilon. Quer dizer, fora desse negócio aqui, zero. E aí eu trago essa φ aqui para fazer essa ponderação. Tá? É só uma mudança. Essa mudança, ela tem duas... Filosoficamente, ela tem duas coisas. A primeira é você dizer, não, eu vou atribuir um peso diferente. E os caras que estão mais longe de x vão pesar menos. Razoável. E a outra coisa é que quando você... Se você escolher essa φ de maneira que ela tenha derivadas aqui, o resultado vai ter derivadas aqui. Essa é a conta que a gente tem que entender. E a outra coisa é que quando o epsilon diminui, né, se você pegar um epsilon menorzinho, x menos epsilon 1, x mais epsilon 1 aqui, você vai ter uma coisa assim. Você pode fazer uma coisa assim. Quer dizer, você pode fazer o seguinte, você pode ir encolhendo, pegar essa função, uma função só, e encolhendo ela, tá? Por uma mudança de escala, você encolhe aqui e estica aqui. Quando você faz isso, você vai concentrando, o valor de x vai ganhando proeminência sobre os outros, quer dizer, os valores próximos de x. Se a função for contínua, quando esse epsilon tender a zero, você vai tender para o valor da f mesmo. Então, isso vai nos permitir agora, pensando assim, primeira coisa, pensar que se eu fizer epsilon tender a zero, eu posso fazer a φ tender para f. Então, a φ vai aproximar f. E escolhendo a φ de maneira que aqui essa transição seja suave, aqui tenha derivadas, a φ vai ter derivadas. Eu não sei, estou te perguntando, tá olhando? Eu tô... a primeira coisa é pensar assim, ó, eu pego essa função como padrão, na verdade eu boto menos 1 aqui, e eu encolho ela assim e estico assim para cada epsilon. Quer dizer, eu faço assim, né? Eu pego uma φ assim, 0, menos 1, 1. Aí ela faz Metade do saco inteiro já é o suficiente. isso assim. Eu até vou escolher ela bem simétrica, tá? E aí eu tenho φ de R em 0 infinito, integral de menos infinito a infinito de φ de x dx igual a 1 e φ de x igual a zero para todo x maior ou igual a 1. Porque, repare, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer φ epsilon igual a 1 sobre epsilon. Vamos ver, eu vou fazer φ epsilon de x. O que vai ser a minha φ epsilon? A minha φ epsilon, eu vou encolher aqui. Vou encolher essa φ, ela vai fazer assim. Encolher aqui. No que eu encolher aqui, eu vou ter que esticar ela aqui para manter a minha integral igual a 1.
Eu dividi por epsilon os tamanhos aqui, quer dizer, multipliquei por epsilon, né? O epsilon é pequeno, multipliquei por epsilon aqui, eu divido por epsilon aqui. Então a minha φ epsilon de x vai ser 1 sobre epsilon φ de epsilon x. Porque olha só, quando eu estou aqui de 0 a... Aliás, desculpa. É isso mesmo? Φ de x sobre epsilon, né? Tá? Quando eu estou aqui perto de... Entre 0 e epsilon, o x sobre epsilon varia de 0 a 1. Quando eu chegar em epsilon aqui, esse cara está chegando em 1. Então o valor que eu vou ter aqui, em epsilon, vai ser esse valor aqui. Quando eu estiver aqui em meio de epsilon, eu vou ter esse valor aqui. Meio de epsilon vai corresponder ao valor de meio aqui. Tá? Então, comprimir isso aqui. É como se eu tivesse multiplicado tudo por epsilon aqui. Aqui eu vou dividir por epsilon de maneira que a área dessa aqui, ó, se eu fizer a integral... Na verdade, essa integral aqui é de menos 1 a 1, né? Porque aqui fora é 0, aqui fora é 0. Então aqui a integral de menos infinito a infinito de φ epsilon de x dx vai ser igual à integral de menos epsilon a epsilon porque se x for maior que epsilon, x sobre epsilon é maior que 1 e aí a φ dá 0. Se x for menor que menos epsilon, mesma coisa. Então vai ser isso aqui, que é igual à integral de menos epsilon a epsilon de φ de x sobre epsilon dx vezes 1 sobre epsilon. Vou deixar 1 sobre epsilon aqui fora. Estou usando a definição aqui. Agora eu faço mudança de variável. X sobre epsilon igual a y. Então, dx igual a epsilon dy. Então eu faço 1 sobre epsilon integral. Agora, quando x está em menos epsilon, x sobre epsilon, que é y, está em menos 1. Quando x está em epsilon, é 1. Então aqui eu vou ter φ de y vezes epsilon dy, corta esse epsilon com esse, e essa integral é 1. Então eu posso fazer o seguinte, ó, para cada epsilon eu defino uma φ epsilon, né, que a minha ideia é pensar assim, ó, o que acontece com a minha média móvel, fixado cada x, se eu mudar essa distribuição de pesos. Quando eu faço isso, eu estou botando maior peso no x. Tá? E o que importa, a φ não tem que ser menor que 1, que tem que ser igual a 1 é a integral dela. Então, quando esse epsilon é pequenininho, eu preciso que a φ seja muito grande para a integral dar 1. Tá? Você pode, é como se você dissesse, se eu dou pesos muito grandes, eu vou dividir por um negócio grande, no fim a soma dos pesos tem que dar 1. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que quando eu estou fazendo isso, eu vou concentrando o meu peso em x. É natural que a média dos valores de f se aproxime do valor de f em x, se a função for contínua. Então, a primeira coisa é a seguinte, é que se, com essa ideia aqui, né, f contínua em x, isso deve implicar que o limite, quando o epsilon tende a 0, de, claro mais aqui, né, de f epsilon de x
que é igual ao limite, quando epsilon tende a zero mais, da integral. Olha o que eu vou escrever aqui, integral de x menos epsilon até x mais epsilon, dos valores de f aqui, e eles vão ser multiplicados por φ. Eu vou fazer o seguinte, deveria escrever y menos x, mas fica mais bonitinho esse y somado com esse y da x. Por quê? Porque eu tenho que pegar o y que está aqui e o y menos x tem que vir para o zero. Quer dizer, eu não vou calcular aqui o φ de y, eu vou calcular o φ de y menos x ou de x menos y, que é o do outro lado. Tem uma mudança aqui, que é só uma questão meio... Ela tem sua razão de ser, mas... Tanto faz, eu boto uma φ simétrica aqui de maneira que isso não faça diferença. Então, eu espero que esse limite daqui seja f de x, porque eu estou concentrando os valores em x. Tá certo? Se a gente fizer uma média aritmética de 30 números, eu disser, não, mas esse número aqui é o meu predileto, eu vou botar peso meio para ele, o resto é com os outros. Assim, não, pô, não sei o que. Digo, não gostou? Então peso 5/6 para ele. E vou aumentando o peso. Claro que no fim, a média vai ser ele. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou concentrando aqui, estou dizendo, o peso do x e dos pontos próximos do x, que são da panelinha dele, são todos parecidos com ele, é o que está contando na média. Então, vai dar isso. Aliás, observem que isso aqui já é uma coisa técnica, né? Tem uma certa técnica. Numa situação política, quem controla a técnica decide onde vai estar a média. Tá? Economia, no texto do cara diz, não, economia é política. Porque, claro, tem toda a técnica e tal, mas você escolhe onde você vai botar os pesos, o que vai ser importante, o que não vai ser importante. Então, a mesma coisa a distribuição de recursos públicos. Ali, o senador Cristóvão Buarque dizia isso, da corrupção legalizada, que é quando você tem o controle do dinheiro e você decide onde estão as prioridades. Então, você não roubou nada, você só disse que a sua rua ia receber asfalto e as outras não. Então, pronto. Então, aqui é como se eu dissesse, ó, eu estou roubando para o x, eu estou botando todo o peso perto do x, então vai tender para f de x, claro. Tem vamos dizer, a demonstração disso é um macete bobo. Primeiro, entenderam isso? Que eu tenho que fazer isso aqui para trazer... Porque aqui, ó, quando o y está entre x menos epsilon e x mais epsilon, esse x menos y está entre epsilon e menos epsilon. Em vez de estar andando daqui para cá, está andando daqui para cá, mas tudo bem. Então, olha só a diferença... O que acontece aqui? Ó? Se você fizer f epsilon de x menos f de x, f epsilon, essa integral aqui, é igual a integral de x menos epsilon
a x mais epsilon de f de y, φ de x menos y, dy, menos f de x. F de x é isso aqui, se eu botar vezes 1, é a mesma coisa. E se eu escrever 1 é igual à integral de x menos epsilon, x mais epsilon, de φ de x menos y, dy, porque isso aqui é exatamente pegar essa integral aqui e calcular ela aqui. Tá? É só você fazer, tá? Isso aqui é igual, faz a mudança, chama isso aqui de z, então isso aqui é igual à integral de, quando z x menos epsilon vai dar epsilon, quando z x mais epsilon vai dar menos epsilon, φ de z, dy menos dy igual a dz, né? Você deriva isso aqui da menos dy, tem que derivar em relação a y. Então aqui você tem menos dz, que é igual à integral de menos epsilon a epsilon, que é φ epsilon, né? Que é φ epsilon. Dz que é igual a 1. Então eu peguei esse cara, botei 1 aqui, agora eu vou botar esse cara no lugar do 1. Integral de x menos epsilon a x mais epsilon, de φ de x menos y, dy. Bom, mas essa integral é em y, f de x é uma constante. E o x está parado aqui, né? Então isso aqui, bota o f de x para dentro, traz todo mundo para a mesma integral, x menos epsilon, x mais epsilon, f de y menos f de x, φ de x menos y, dy. Esse cara é pequenininho. Né? Se eu botar aqui módulo, módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo, então eu posso botar aqui menor ou igual. E como a f é contínua, o y está entre x menos epsilon e x mais epsilon. Então, se o epsilon for pequenininho, isso daqui vai ser menor que o que eu quiser. Tá? Quer dizer, aqui eu vou botar dado delta maior que zero, tome epsilon, tal que y menos x menor que epsilon implique f de y menos f de x menor que delta. Então isso aqui vai ficar menor que delta. A integral disso é 1. Isso aqui é menor que delta. Então, fazendo essa coisa, né, pegar uma φ padrão. Aqui o fato da φ ter derivada não entrou em nada. Podia ser ter derivado no sentido dela ter derivado a zero aqui. Se fosse a média aritmética, dava no mesmo. Tá? Eu só estaria encolhendo aqui o intervalo e aumentando o valor aqui em cima, ia dar a mesma coisa. Então, isso mostra que, quando eu concentro, tende para a minha função. E se a função for uniformemente contínua,
Quer dizer, se esse dado delta, esse epsilon não depender do x, ou seja, se ela for contínua no intervalo fechado, essa convergência aqui vai ser uniforme. Mas ó, a minha preocupação é a seguinte: se a gente entendeu a noção de média, está claro que se você, quando calcula a média, você concentra os pesos perto de x, e a f for contínua, isso significa que você está tirando a média de valores que estão todos próximos de f de x. Vai dar próximo de f de x, não tem como não dar. Que bom, também concordamos nisso. Essa é a intuição. A outra coisa é que essa pontinha aqui, quando eu ando para cá, essa pontinha aqui, ela vai dizer como que eu vou entrar, como que eu vou abordar as variações. Na hora que começa uma variação, se essa pontinha aqui é muito virada assim para zero, essa variação vai ser muito atenuada. Então, isso daqui tem boa chance de melhorar a derivabilidade. Mas a conta é muito simples. Quando você faz isso aqui, essa f epsilon aqui, se você derivar em relação a x, nessa história aqui, o x está dentro do φ. Então, quem tem que ser derivável é o φ, não f. Eu sou menos propenso, já que, bom, eu sou praticamente osso, portanto eu não tenho muita carne. Quer dizer, quando você... Doença incurável, caso você coma carne humana. Quer dizer, se eu quiser olhar para essa f epsilon Uma proteína, e dizer quem é então, f epsilon linha de x, eu vou ter que fazer o limite, quando h tende a zero, de f epsilon de x mais h menos f epsilon de x sobre h. Se essa é a minha fórmula, esse negócio aqui em cima vai ser integral de x menos epsilon a x mais epsilon. Aliás, aqui, né, eu vou ter que botar de x mais h menos epsilon até x mais h menos epsilon de f de x mais h menos y menos a integral dy, dy. Tá, esse é o f epsilon, esse aqui. Aliás, aqui tem o φ epsilon de y, desculpa, tudo errado aqui, né? Que vai ser f de y, φ epsilon de x mais h menos y, dy menos a integral de x menos epsilon a x mais epsilon de f de y aqui tem a vantagem de eu ter, como essa derivada é assim, eu posso, para simplificar, eu pensei que a minha f está definida de mais infinito a menos infinito e que essa φ também. Então, aqui, ó, não importa, eu escrevi essa integral aqui, mas eu podia ter posto isso assim, ó. Por quê? Porque já automaticamente, né, quando o y estiver longe do x, isso daqui vai ser zero. Então aqui facilita muito a minha vida se eu botar
Isso assim, a integral de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito. Porque aí eu boto tudo dentro da mesma integral. Né? Isso daqui vai ser integral de menos infinito a infinito, de f de y em evidência, e aqui eu vou ter φ epsilon de x. Aqui não tem x mais h, é só x menos y. Como eu queria 1 sobre h, e a ideia principal é essa, que quando eu faço essa diferença aqui, ela aparece aqui dentro dividindo esse cara. E esse cara tem derivada. Quer dizer, isso daqui, esse negócio daqui, isso aqui tende para a derivada de φ epsilon no ponto x menos y. Não é tão simples assim, mas que tem que passar o limite aí dentro da integral, mas filosoficamente essa é a ideia. Você transferiu a questão de derivar para φ. Então nem importa se a sua f era derivável ou não. Sua f podia ser uma função só contínua, mas a aproximação que eu obtenho é derivável. E na verdade vai ter todas as derivadas que eu quiser. Porque uma vez que eu mostro que a derivada é isso, eu posso derivar de novo. E a segunda derivada também vai bater aqui, vai exigir a segunda derivada da φ. Então, assim, pensando na ideia geral, quer dizer, eu substituo o valor da função em cada ponto pela média dos valores próximos. Isso já, vamos dizer, atenua a minha função. Já me cria uma função contínua, vamos dizer assim. Tá? Quando a minha f é descontínua, a média móvel já vai ser contínua. Segunda coisa é que se eu vou concentrando o peso da média móvel em x, eu vou considerando, na média, cada vez mais os pontos x e os próximos. Se a f for contínua em x, isso vai convergir para f de x. Então, eu estou aproximando a f. E a terceira coisa é que quando eu pego uma distribuição de pesos assim, com derivadas, com infinitas derivadas, eu transfiro a questão de derivar φ epsilon da f para φ. E aí a minha f epsilon vai ser tão derivável quanto a φ for. Então, se eu posso fazer uma φ de classe C infinito, a minha φ epsilon vai ser de classe C infinito. Então, eu ganho de, juntando tudo, um teorema semelhante ao teorema de aproximação de Weierstrass. Eu pego uma função contínua qualquer e eu aproximo por funções de classe C infinito uniformemente. Repara que no caso do teorema de aproximação de Weierstrass, eu usei a série de Taylor. Aqui eu estou só usando integral. Eu derivo, claro, mas a ferramenta que eu usei para aproximar foi a integral, foi fazer a média. Cara do André. Pô, olha só, imagina o vexame. Chega seu primo e diz: pô, André, estão falando desse negócio de média móvel aí da Covid, há um ano, eu não entendo nada disso. Me explica, ensina esse negócio aí. Me disseram que vai cair no Enem. Já teve o Enem, né? Ou ainda vai ter? Não teve? Então, vai fazer outra, ô Márcia? Não ouvi. Márcia é uma
uma atleta do Enem. Então, imagina, seu primo recebeu a dica que vai cair média móvel no Enem. Aí vai lá, André, me explica esse negócio aí. Pô, garoto assim, estuda matemática aplicada na UFRJ, pô, se ele sabe. Você não precisa explicar essa, tá? Mas aquela média móvel dos 7 dias... Né? E é interessante você ver que se você mexer com os pesos, em vez de pegar todos com o mesmo peso, é semelhante, tá? Quer dizer, isso aqui, pensa só. Você tem aqui os dias, né? Tá aqui, ó. Dia D, D mais 1, D mais 2, D mais 3, D menos 1, D menos 2, D menos 3. Isso aqui são os valores, são os dados. Aí você bota aqui, ó. E bota assim, ó. Aqui, 1/7. Aí, bolinha, bolinha, bolinha. Tá? Você está fazendo a média, cada um com o seu peso 1/7. Aí, você já explicou a média móvel para o cara, você diz, vou te ensinar uma coisa legal agora. Vamos fazer essa média ponderada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar os pesos mais assim, fazer um peso aqui menorzinho, quase zero. Esse daqui já vai ser um pouquinho mais, esse daqui um pouquinho mais, esse um pouquinho mais. Aqui eu boto igual assim, caindo a mesma coisa. Aí joga... Faz o programinha, fez computação 1, ou pelo menos no GeoGebra dá para fazer, eu fiz no GeoGebra. Tá? Mas dá para fazer em Python, né? Faz o programinha e aí diz, olha só, se eu for diminuindo esses pesos aqui mais longe e aumentando o peso aqui, a minha média vai ficando mais próxima desse cara aqui. Se eu baixar todo mundo, né? Se eu fizer uma coisa assim, faz o desenho assim, ó. Tá meio, bom, o meio é aqui, né? Aqui tá meio, mas não importa. Se eu fizer um desenho assim, botar a minha bolota agora, botar em azul, botar minhas bolotas assim, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Tô roubando pro cara daqui. Claro, né? Então, quando o peso vai concentrando aqui, esse cara é que vai prevalecer, porque eu praticamente não estou levando em conta os outros. É o que eu estou fazendo aqui. Quando o epsilon tende a 0, o meu peso concentra no cara do meio. Então, aqui você pode fazer a média móvel e dizer, média móvel, mas parei a média móvel está parado e quem vai se mover agora são os pesos. E aí você vê o efeito de você concentrar os pesos como uma coisa aproxima desse daqui.
Quando você iguala assim, você dilui essas diferenças. E claro, você pode roubar o contrário, né? Pode botar o peso nada aqui, botar o peso maior aqui, aí não vai ter muito significado, mas a rigor, se você quiser, se você é o cara que decide os pesos, se você quiser que quarta-feira passada, não, hoje é quarta-feira passada já não entra, mas que quinta-feira passada é que seja o dia mais importante por algum interesse escuso qualquer, você bota os pesos 99% na quinta-feira passada e pronto. Então, isso é bem típico de distribuição de recursos, né? Porque você tem uns recursos que são fixos e você vai distribuir. Então, a soma é sempre a mesma. Então, onde você decidir que vai ter maior peso, vai ganhar mais. Aqui é razoável, quer dizer, aqui você faz, quando você diz, ó, eu quero uma coisa assim, é dizer, ó, eu estou diluindo as diferenças, mas eu ainda estou acreditando um pouco no meu dado. Então aqui eu não vou perder completamente o fato de que hoje o valor é esse. Ou eu boto a média assim e diluo mesmo. Então essa ideia aqui que é tão... Acho que todo mundo consegue entender, né? Se eu concentrar o peso nesse cara aqui, vai para cá. É a mesma coisa que, quando eu faço assim, eu estou concentrando o peso, porque aquele negócio muito grande não é muito grande, porque é muito grande num intervalinho pequeno. Então é 1, tá? Ou quase 1. E essa parte aqui é super emocionante, quer dizer, você, na hora que você deriva a função que a média móvel dá, a questão da derivada vai para o peso. O peso é que tem que ser derivável. Se ele for derivável, a função... Quer dizer, mais ou menos assim. Se ele for C1, tiver derivada contínua, aí a função for contínua e tal, vai dar... A função não precisa ser contínua. Quer dizer, a função nem precisa ser contínua para esse negócio aqui ser derivável. Quer dizer, a f não precisa ser contínua. Quem precisa ser contínua é a derivada, é o peso.